Olá, camaradas, sejam bem-vindos à discussão sobre teorias de crise, na concepção de crise de possibilidade e de necessidade. Esses dois termos eu vou explicar ao longo do caminho, mas aqui, só para já introduzir, né, uma crise de possibilidade é a forma como o Anwar Sheikh, que é o autor do texto base para essa apresentação, se refere às crises possíveis, né? Então é possível que aconteça uma crise. Existem outras crises que são necessárias no sentido de haver uma tendência, existir alguma força que faz com que isso aconteça, não pelo acaso, mas por fruto de uma tendência, né? Então, crises de possibilidade como crises possíveis, crises de necessidade no sentido de crises que têm tendência a acontecer. Então eu vou seguindo a linha do texto, né, do Introdução às Teorias de Crise do Anwar Sheikh, que foi publicado em português, inclusive, na revista da URGS, e eu deixo disponível o link aqui, mas qualquer pesquisa no Google vai ser... é, você pode encontrar o artigo no Google também, com facilidade. Então, uma introdução às teorias de crise de Anwar Sheikh. Ele divide em três percepções sobre o capitalismo, para dessa forma dividir as concepções de crise, porque obviamente a forma como eu enxergo o capitalismo vai definir também a forma como eu interpreto as crises. Se, por exemplo, eu interpreto o capitalismo como um sistema contraditório que tende ao colapso, eu vou entender a crise como uma expressão disso. Agora, se eu entendo que o capitalismo tem uma tendência a se autorregular e chegar num equilíbrio, a uma estagnação, a um ponto um ponto de convergência estático, né? É, Obviamente a crise vai ser difícil de ser explicada pela teoria, então vai se buscar explicações exógenas. Então a forma como eu concebo o capitalismo define também a forma como eu concebo as crises. É, então, a primeira percepção sobre o capitalismo é de que o capitalismo é capaz de se autorreproduzir automaticamente. A segunda concepção sobre o capitalismo, né, de uma outra linha de autores, é de que o capitalismo é incapaz de se autoexpandir automaticamente. A terceira linha de pensamento é de que o capitalismo é um sistema de acumulação autolimitada, ou seja, ele mesmo vai desenvolver os entraves à sua própria acumulação, né? E dentro dessa concepção de capitalismo como um sistema autolimitado, a lei da queda tendencial da taxa de lucro, que está apresentada no livro 3, capítulo 13 do Capital, pelo Marx, é, a lei da queda tendencial da taxa de lucro é a teoria, né, que entende o capitalismo como um sistema autolimitado. E por isso eu vou explorar com um pouquinho mais de dedicação na parte 3 dessa apresentação. Então, a primeira parte ficou ali o capitalismo que se auto-reproduz automaticamente. A segunda parte, capitalismo incapaz de se auto-reproduzir, se auto-expandir. E a terceira parte, que vai ser tratada separada, sistema capitalismo, capitalista como um sistema de acumulação autolimitado. Bom, é, então essa primeira percepção, que entende o capitalismo como um sistema que se auto-reproduz automaticamente, é, é a visão dos neoclássicos, basicamente. E aqui eu vou trazer outras terminologias, especialmente para quem não é da economia, né? Muitas vezes a gente fala, esses economistas liberais. Não é exatamente sinônimo de neoclássico, porque neoclássico é uma escola de pensamento, né? O liberal envolve outros aspectos também. Mas os economistas liberais normalmente estão baseados na teoria neoclássica. Na teoria neoclássica, como é dividida na história do pensamento econômico. Então aqui a gente pode até tratar como sinônimo, mas para linkar, né, com as coisas que vocês têm de conhecimento de outras áreas. Então os neoclássicos na economia são o que a gente chama de liberal, de neoliberal, né, hoje em dia, é, desde os anos 80, com as políticas neoliberais, é, o neoliberalismo acabou tendo um sentido bem amplo, né? Obviamente não é sinônimo de neoclássico, mas os neoclássicos dão base teórica para teoria neoliberal, ou para a ideologia neoliberal. É, o mainstream também pode ser referido porque os neoclássicos são os economistas americanos. A maior parte das escolas americanas, né, tem como base a teoria neoclássica. Então você vai encontrar os manuais de economia, em geral, manuais em geral, né? Tem um ou outro manual heterodoxo, mas os manuais de economia, em geral, vão se referir a, a, a
vão trazer a percepção, né, da teoria neoclássica. Então, por isso a gente também pode chamar de mainstream ou convencional. Ainda pode ser referido como escola de Chicago, de onde veio essas coisas, aberrações tipo Paulo Guedes, né, o Friedman. Chicago Boys, que é um termo que ficou famoso pela contratação da equipe desses economistas da escola de Chicago pelo Pinochet, na década de 70. Ou também ainda pode ser referido como marginalistas, mas marginalistas e neoclássicos são quase sinônimos, mas neoclássicos acabam nos remetendo aos autores liberais do início do século passado, que desenvolveram modelos de equilíbrio geral, aqueles modelos de ótimo, com discussão sobre ótimo de Pareto, mostrando o funcionamento do mercado no sistema de oferta e demanda, né, e com diferentes setores. Então é um esforço teórico com muito extensiva utilização de matemática para representar uma tendência ao equilíbrio do sistema capitalista, que nem é referido como sistema capitalista, é um sistema de ofertantes e demandantes, né, de produtores e consumidores. A sociedade nem é dividida em classes ali, você tem simplesmente um grupo que consome, um grupo que compra, né, e um grupo que vende, e são os produtores. É uma pobreza absurda a teoria neoclássica, porque ela já nos pressupostos ela já se distancia completamente da realidade, né? Bom, então os neoclássicos utilizam o método idealista. Na primeira aula sobre teoria do valor eu acabei explicando um pouquinho mais de detalhes disso, né? Mas um método idealista, por quê? Porque desde a origem, lá no marginalismo, marginalismo o que era? Era uma onda que tentava explicar o valor das mercadorias pela utilidade que a mercadoria poderia propiciar ao consumidor. Então, o valor de uma determinada mercadoria não é intrínseco a ela ou decorrente da quantidade de trabalho empregado na produção da mercadoria. O valor da mercadoria depende somente de quanto o consumidor atribui de satisfação a essa mercadoria no ato do consumo, no ato da compra. Então é um método idealista porque entende que o valor parte do desejo, né? O valor parte da vontade humana. Se não houvesse a vontade humana, não haveria valor. Então, nesse sentido, é idealista, porque o nível das ideias acaba determinando, na concepção teórica, né, o mundo real. É um método ahistórico, inclusive você vai encontrar com frequência exemplos dos neoclássicos que quase sempre os exemplos, né, que eles vão trazer sobre valor, sobre funcionamento do mercado, não se refere a uma economia específica num determinado momento histórico. É qualquer economia em qualquer momento histórico. Pode ser um homem primitivo, um ser humano primitivo, como pode ser um marciano. Todos eles são autointeressados, maximizadores de utilidade. Então, ahistórico, é deslocado de qualquer descrição geográfica, descrição histórica. Você tem uma teoria que se propõe a ser universal e perdida, né? Na teoria neoclássica. Você pode perguntar para o Friedman, para o Paulo Guedes, por exemplo, vamos pegar aqui como algo caricato, né? Perguntar para o Paulo Guedes o que fazer no Japão, reduzir o Estado. O que fazer na Rússia, reduzir o Estado. O que fazer no Brasil, reduzir o Estado. Não existe uma discussão específica sobre os casos e nem uma contextualização histórica sobre de onde veio essa teoria, para onde vai, né? Simplesmente é algo estagnado no tempo, a teoria liberal. Eles utilizam o individualismo metodológico, essa é uma característica dos neoclássicos, porque eles sempre partem da ideia de que o indivíduo é o protagonista do movimento, não só o protagonista, ele é o desejo humano é o causador dos fenômenos econômicos. Então, se parte do indivíduo, porque o indivíduo compõe o todo, né, nessa visão neoclássica. Então, vai se dar um enfoque muito ao indivíduo, ao desejo do consumidor de maximizar sua utilidade, ao desejo do produtor de maximizar o seu lucro. E, obviamente, o mercado regula o funcionamento regula esses desejos, né? Todo mundo é autointeressado, com desejos infinitos de consumo ou desejo infinito de lucro, mas o funcionamento do mercado vai justamente fazer com que as mercadorias sejam produzidas, voltadas ao lucro, e as mercadorias sejam consumidas, voltadas a satisfazer as necessidades individuais de cada um. Então, o ser humano é auto-interessado ou egoísta, e a mão invisível seria essa força de mercado que é, regula o mercado e faz a alocação dos recursos.
E então, se assim, falei de uma forma bem simplista, né? A linguagem da teoria neoclássica em geral é muito matematizada, então eu trouxe as ideias num sentido mais amplo, né? Não num sentido bem estrito e rigoroso como a teoria neoclássica se propõe a fazer em geral. Porém, a gente já consegue perceber que não existe um espaço dentro dessa teoria para a explicação do fenômeno da crise, porque se a mão invisível regula o mercado, se existe uma tendência à formação de preços de equilíbrio, se existe uma tendência de que os desejos das pessoas sejam saciados da melhor forma possível, né? Porque inclusive lá nos pressupostos da teoria neoclássica, numa curva de demanda, por exemplo, né, você consegue demonstrar matematicamente que a curva de demanda é, representa infinitos níveis de quantidade demandadas e aos diferentes níveis de preço, sempre satisfazendo da melhor forma possível a satisfação, né, sempre atingindo o máximo de satisfação possível dos consumidores aos diferentes níveis de preço. Ou seja, os consumidores maximizam sua utilidade aos diferentes níveis de preço e assim compõem uma curva de demanda. Os ofertantes maximizam seu lucro e compõe dessa forma uma curva de oferta. O mercado é o conflito entre curva de oferta. Conflito que aqui não existe, né? Na teoria neoclássica não é conflito. Existe um, uma, uma interação entre oferta e demanda que forma um preço de equilíbrio, que forma uma quantidade de equilíbrio e forma uma situação que é a melhor possível pro sistema capitalista. Então, onde poderia entrar uma discussão sobre crises? Não existe realmente onde inserir discussão sobre crise no nível teórico. Mas no mundo real, os neoclássicos se deparam com o mundo real que a gente vê, né? É o mesmo mundo real que se apresenta, não exatamente o mesmo, porque a gente não tem contato com todo esse mundo real, né? Mas a notícia, por exemplo, esses fenômenos como a crise econômica de 2008, a crise econômica, é, as outras crises econômicas registradas na história, o período de dificuldade de crescimento que os Estados Unidos têm passado recentemente, e a Europa também, são fenômenos que os neoclássicos precisam lidar e eles têm dificuldade com isso. E por isso, em geral, vão atribuir algum fator exógeno para explicar a crise. Como, por exemplo, é, a gente tem aqui na história, né, o exemplo clássico de explicar a crise econômica a partir de manchas solares, a partir de quebras de safra, que são aqueles ciclos de juglar, fatores psicológicos, né, como frequentemente os keynesianos, que não são exatamente neoclássicos, mas têm a origem na mesma teoria, explicam, né, então houve uma onda de pessimismo no mercado, e isso explicaria uma crise econômica. Mais uma vez, o desejo ou o nível das ideias determinando o mundo real. Essa é a percepção de quem entende que o capitalismo tem uma tendência a se autorreproduzir automaticamente. É, então, para explicar uma crise econômica, é necessário fazer um relaxamento ad hoc de alguns pressupostos neoclássicos, como, por exemplo, se discute com frequência a assimetria de informação. É, havia informações que os gerentes das empresas tinham, mas os acionistas não tinham. Os gestores sabiam que a empresa ia quebrar, mas os acionistas não sabiam. Isso poderia explicar uma crise, né? Então, é necessário, a teoria precisa relaxar os pressupostos que eram definidos inicialmente, né, para poder explicar o fenômeno da crise, que é um fenômeno real. Daí, por exemplo, a relação agente principal é uma coisa bem inútil, né? Não vou entrar em detalhes, mas é a relação entre o principal lá da empresa e os agentes é, que investem ou que compõem é, a empresa. Pode haver uma relação que seja ruim entre eles ou nociva para a empresa. É, enfim, não existe teoria, né, neoclássica sobre crise, existe relaxamento de premissa para explicar fenômenos que a teoria não consegue explicar. Os keynesianos, de certa forma, por mais que aqui eu estou agrupando keynesianos neoclássicos, o neoclássico é o defensor do Estado mínimo, o keynesiano, assim, grosso modo, seria o defensor da intervenção estatal. Mas, olhando para a história do pensamento econômico, o Keynes saiu da teoria neoclássica. Ele é originário na teoria neoclássica, porque se você pegar o primeiro capítulo da Teoria Geral do Emprego e Renda, do Keynes, né, o primeiro capítulo é justamente uma crítica à teoria neoclássica, mas não a crítica geral. Não é um abandono da teoria marginalista. É uma crítica específica ao postulado da teoria neoclássica, a um dos postulados, que se refere à formação do salário
e definição da quantidade de trabalho de equilíbrio, né, no mercado de trabalho. Então, na teoria neoclássica, existe oferta e demanda de trabalho. Os ofertantes de trabalho são os trabalhadores, os demandantes são os empresários, né, que contratam os trabalhadores. Essa interação entre oferta e demanda define um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Nessa quantidade de equilíbrio, todo mundo que gostaria de trabalhar está empregado. Então, e o preço de equilíbrio é o salário, né? O salário de equilíbrio. Então, se houver um salário mínimo que está acima desse salário de equilíbrio, assim como num modelinho de oferta e demanda, vai haver um excedente de oferta de trabalho, ou seja, vão existir algumas pessoas ofertando trabalho sem conseguir ser contratadas, sem encontrar demandantes por esse trabalho. Então, esse excesso de oferta de trabalho é, exatamente o que é, é exatamente o desemprego, né? São pessoas que gostariam de trabalhar e não estão conseguindo contratação. O que eles vai falar? Esse modelo neoclássico, né, sobre oferta e demanda de trabalho, é uma lorota. Ele diz que não existe curva de oferta de trabalho. A curva de oferta é indeterminada, não é determinada dessa forma como uma linha, como uma função matemática que você possa encontrar um ponto de equilíbrio. A oferta de trabalho é indeterminada, não tem, nas palavras do Keynes, não existe papel ativo dos trabalhadores na definição do nível de emprego e renda. É, ou seja, existem outros fatores que vão definir esse, esse nível de emprego e renda, né? Não é o desejo por ócio do trabalhador e nem o desejo por receber salário do trabalhador, que é isso que fica, isso é definido como os determinantes na oferta de trabalho na teoria neoclássica. Então, Keynes é crítico da teoria neoclássica, mas é crítico sobre esse postulado, o restante ele aceita. Aceita porque ele saiu da teoria neoclássica e não criticou, né? Então, ele, por exemplo, não vai utilizar o valor, não vai falar sobre valor utilidade ou valor trabalho. Mas como ele veio da teoria neoclássica e não criticou, a gente entende que ele utiliza valor utilidade, né? É, então ele tem origem no marginalismo, faz uma crítica parcial à teoria neoclássica e o restante que ele não criticou, ele, enfim, está dentro do escopo neoclássico, né? Então vamos entrar aqui no, sem ficar apontando crítica ao Keynes, vamos entender por que ele é classificado aqui como uma pessoa que entende que o capitalismo se autorreproduz automaticamente. Porque para o Keynes, a questão central é o curto prazo, né? Tem até a frasezinha clichê, né? No longo prazo estaríamos todos mortos, mas de fato o Keynes tem proposições para o curto prazo. O longo prazo não é um enfoque do autor. Inclusive os heterodoxos buscam complementar, né, com a teoria do Keynes, ou a teoria do Kalec, teoria marxista, teoria de outros autores que pensam mais no longo prazo, porque o Keynes em si está com um enfoque no curto prazo em políticas anticíclicas. Então, existem ciclos econômicos, nos períodos de recessão, o Keynes propõe, né, que o Estado deve ter um papel ativo para garantir a manutenção do emprego e da renda. É algo bem simples, mas o capitalismo por si só, ele tem essa capacidade de se autorreproduzir automaticamente. Então, a intervenção estatal anticíclica, né, deve ser utilizada para garantir demanda efetiva quando o mercado não funcionar. Mas em situações normais, o capitalismo se reproduz automaticamente, se autorreproduz automaticamente. Então, não haveria uma tendência ao seu colapso e o capitalismo poderia simplesmente sofrer algumas manutenções, alguns estímulos nos períodos de recessão. É, esses, esses autores, né, então concebem um capitalismo como um sistema que não precisa ser superado, né, um sistema que é, se autorreproduz automaticamente. Agora, os autores que entendem o capitalismo como incapaz de se autoexpandir. Notem que a gente vai para posição diametralmente oposta, né? Porque a gente está observando agora os autores que vão entender que o capitalismo não consegue se autoexpandir sem encontrar sérios entraves, né, já de imediato. Então, vejam que nesse grupo, né, vão ser classificados os subconsumistas. O subconsumo, em termos gerais, acontece porque os capitalistas não consomem toda a mais-valia. Se os capitalistas consumissem toda a sua mais-valia, não haveria ampliação da produção. Então, não havendo ampliação da produção, seria possível que acontecesse que toda a produção fosse consumida. Eu estou explicando aqui na lógica dos subconsumistas, né? Agora imagine que o capitalista guardou uma parte da sua mais-valia, que foi extraída dos trabalhadores, e aplicou
na, na expansão da produção. Aqui eu estou usando o termo mais-valia, né, que é um termo do Marx, mas alguns dos autores que eu vou é, referenciar aqui vão falar em excedente, que grosso modo é a mesma coisa, né? Em grosso modo é a mesma coisa, porque o excedente econômico, é, enfim, grosso modo é a mesma discussão, né? Que é o quanto se extrai de trabalho dos trabalhadores. Então, se, por exemplo, né, se o investimento é realizado para ampliação da produção, nesse ano a gente conseguiu realizar todo o consumo, porque o consumo de toda a produção, porque foi um consumo produtivo, agora aplicando para a expansão da produção no período seguinte. Mas no período seguinte, a estrutura produtiva vai estar ampliada e a gente vai ter um problema ainda maior para a realização da produção. Então, esses autores do subconsumo entendem que o departamento 2, que na teoria do Marx é de bens de consumo, né, define a demanda pelo departamento um. É, em última instância, nessa abordagem, não é possível que o capitalismo se expanda somente com a expansão do departamento um de bens de capital. É necessário que o departamento 2 expanda, cresça, né, proporcionalmente para que exista equilíbrio. É, e nessa perspectiva, né, sem alguma fonte externa que demande as mercadorias, o capitalismo não seria viável. É, eu vou trazer por primeiro alguns autores que são não marxistas, né, e depois vou apresentar alguns autores marxistas subconsumistas. Todos eles entendem o capitalismo como sistema incapaz de se autoexpandir. O Malthus é, tem além da teoria dele de população, né, de progressão geométrica para a população e progressão aritmética para os recursos, é, o Malthus desenvolveu uma vasta discussão sobre economia política e o Malthus tem algumas curiosidades assim que acabam caracterizando a própria abordagem, a própria teoria dele. O Malthus é anglicano, então ele tem uma posição religiosa, é, ele é fortemente influenciado pela sua posição religiosa, e ele tem uma posição meio anti, anti-poupan- anti-acumulação, né, por parte dos capitalistas. Se os capitalistas poupam e investem, é, então seria possível. Então, o problema da realização vai se expandindo. A única solução, né, para a realização da produção seria a expansão da classe, é, da classe religiosa, que não é produtiva e realiza demanda, né? Então, é bem conveniente. Mas ele entende que é necessário realizar demanda para que o capitalismo consiga ter uma manutenção na sua expansão. O Sismondi entende que o empobrecimento das massas implica subconsumo, e isso gera necessidade de mercados externos. É uma visão um pouco parecida com a do, dos Narodnik, né, dos populistas russos, Danielson, que eu comentei na aula passada. Robson, que foi base para o Paul Sweezy, da Radical Review. O departamento 2 é verticalmente integrado com o departamento um nos modelos do Sweezy. Então, ele entende que o capitalismo necessariamente precisa do mercado do departamento 2, né? É impossível o capitalismo se expandir somente com o departamento um. O excedente econômico, aqui no Sweezy, por mais que ele seja marxista, ele se refere a excedente econômico mesmo, né? Porque ele é um marxista não ortodoxo. Inclusive, eu acho que é referido como neomarxista frequentemente, né, o Sweezy. Então, ele se refere a excedente econômico como a renda menos o custo de produção. Algo semelhante ao que a gente discutiu ali no método do, do Weisskopf, de 79, em que ele define o lucro, né? Aqui seria o excedente econômico, renda menos custo de produção. Lá, lucro é a renda menos o, o gasto com salários. Lá fica mais incompleto, na verdade, né? Então, monopólio, no caso de Sweezy, é entendido como algo que vai mudar o funcionamento do capitalismo. Inclusive, o título do livro do Sweezy lá é Capitalismo Monopolista.
aqui tanto o Suisse quanto o Robson, né, vão entender que o monopólio gera excedente econômico, gera aumento do excedente econômico, uma tendência de expansão desse excedente econômico. O Robson e o Suisse são tão parecidos, né, que eles utilizam a mesma terminologia e colocam como elemento central o monopólio para a definição do excedente econômico crescente. É, então, esse aumento do excedente econômico faz com que aumente a taxa de lucro, se resolva o problema de queda da taxa de lucro e, ao mesmo tempo, vai se criando uma situação de subconsumo, né? Cada vez uma dificuldade maior para a realização do excedente crescente. E isso, tanto para o Robson quanto para o Suisse, é uma força que impulsiona o imperialismo, né? A busca por novos mercados, uma vez que o excedente econômico é crescente. Bom, os marxistas, dentro do subconsumo, a gente tem é, uma série de autores. Aqui eu vou citar alguns deles, mas antes eu vou trazer a posição do Marx sobre o tema. E daí na aula que vem a gente retoma, né, apresentando na segunda parte da aula, a gente retoma apresentando a visão de cada um desses autores. Mas o Marx vai ter a seguinte visão sobre o subconsumismo. É possível encontrar alguns trechos no Capital, trechos em textos do Marx, em que ele fala sobre crises de subconsumo, né? Sobre os efeitos que a falta do consumo poderia causar. Inclusive o salto mortal da mercadoria, lá no livro 1 do Capital, é, quando se fala de realização, né? Ali existe a possibilidade do rompimento do processo, se valorizou com finalidade de venda. Então houve uma valorização do capital que foi levada agora no produto final vai ser levado ao mercado para sua realização, e esse processo de realização é chamado de salto mortal da mercadoria, porque você leva ela ao mercado e ninguém sabe se vai encontrar comprador ou não, né? É, então é uma manobra arriscada levar ao mercado, mas é necessário porque você precisa vender. Então, o Marx reconhece a possibilidade de não encontrar um comprador para a mercadoria, e isso, obviamente, pode ser interpretado como uma, uma ruptura do processo, né, de acumulação, porque você produziu com a finalidade da realização e obtenção do lucro. Então, primeiramente, para o Marx, o funcionamento normal do capitalismo, em média, gera o equivalente à oferta, né? Uma demanda equivalente à oferta. Isso está nas palavras do Anwar Sheikh, que é bem incisivo, né? Mas, de fato, o funcionamento normal do capitalismo, você tem uma demanda que consegue realizar toda a oferta. Porém, essa demanda não é exatamente igual à oferta, ela oscila em torno da oferta. Então, é normal que você encontre situações em que a demanda está mais aquecida e os preços começam a se elevar porque a demanda é maior que a oferta, ou vice-versa. A demanda está tá fria, por exemplo, houve uma redução na demanda por qualquer motivo aleatório, né? E a demanda se encontra abaixo da oferta, então os preços ficam com uma tendência de queda. É, então a demanda gravita em torno da oferta, ela coincide só por coincidência, ela não é igual à oferta. Não é automático, né? Então, bem diferente do que os neoclássicos entendem, não é automático, não existe uma força de convergência, existe simplesmente um atrator e uma oscilação em torno desse atrator. É, então, o capitalismo, agora nas palavras do Lenin, né, o capitalismo busca o lucro e é capaz de gerar seus próprios mercados. Então, não é necessário que o departamento 2 e o departamento 1 estejam perfeitamente alinhados. Né? O capitalismo não produz com a finalidade do consumo dos consumidores. Isso seria outro sistema. Né? No socialismo, eu acho que o objetivo poderia ser esse. Né? Vamos produzir o quanto as pessoas precisam para consumir. Mas no capitalismo, definitivamente não é esse o objetivo da produção capitalista. A produção capitalista é o objetivo o lucro. E esse capitalismo é capaz de produzir seus próprios mercados, nas palavras do Lenin. Então a crise de subconsumo não é uma tendência, é uma possibilidade na visão do Marx. Não é uma necessidade. É, não existe uma tendência ao subconsumo. Existe uma tendência, na verdade, a demanda equivaler à oferta, é, ou seja, a demanda vai gravitar em torno da oferta, né? Isso é uma tendência, mas é uma tendência oposta, né? Que justamente nega o subconsumo. Não existe uma tendência ao subconsumo. De qualquer forma,
Na próxima parte da nossa discussão, eu vou falar um pouquinho sobre os marxistas do subconsumo e a gente vai entender também, inclusive, por que a Rosa Luxemburgo foi discutir subconsumo em defesa do socialismo científico. Beleza? A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!